todos os pedidos de vocês foram atendidos e a gente desenvolveu o objeto de elétrica 3.0 e o objeto de hidráulica e instalações 3.0 também da curva. Esse é o objeto que eu considero o objeto perfeito para esse tipo de representação, para projetos de arquitetura, de hidráulica ou de elétrica no ArchiCAD. Eu quero te mostrar aqui agora o porquê. Eu já te adianto, a principal funcionalidade é que você tem controle total sobre a representação simbólica desses elementos, podendo até mesmo no objeto de elétrica desenhar a simbologia de cada módulo, sem depender do que qualquer outro objeto force você a usar. Você talvez já esteja acostumado, talvez até mesmo com o próprio objeto 2.0, o antigo objeto de elétrica ou de hidráulica da curva, que tinha algumas melhorias em relação ao objeto padrão. Mas o 3.0 vai revolucionar totalmente o mercado com as novas variações que ele vai te dar acesso. E eu vou te mostrar aqui agora como ele funciona na prática e também como você pode ter acesso a esse objeto ainda hoje. Então aqui no ArchiCAD a gente já consegue ver várias das possibilidades que a gente tem com o objeto de elétrica 3.0. E por mais que essa daqui seja a simbologia que a gente está vendo, que vem por padrão no objeto, você vai ter controle total sobre a sua simbologia. E falando disso, vamos entender como fazer isso daqui. Eu posso entrar no objeto, você já vai ver algumas coisas diferentes. E você também vai notar que eu tenho a possibilidade de ter vários outros módulos de elétrica que vão ser muito úteis e são necessários para um projeto. Aqui nesse caso, eu tenho inclusive a separação do plug, que é 110 ou 220, mas também a amperagem dele, corrigindo inclusive a sua representação em 3D de acordo com isso. A partir do momento que eu tenho o elemento definido, eu consigo personalizar a sua simbologia à vontade. Por exemplo, se eu quiser personalizar a simbologia desse módulo de tomada, eu consigo acessá-lo e, digamos que eu queira redesenhar aqui essa simbologia para, em vez de ser um triângulo, ele tem uma representação que tem, por exemplo, um símbolo com uma bolinha. Vou inclusive aqui ajustar essa caneta. Vou apagar isso daqui e vamos ajustar essa simbologia para cá e para cá. E agora é só salvar essa simbologia e quando eu volto para cá, ele já está atualizado de acordo com o desenho que eu fiz. De novo, pode ser qualquer desenho. Agora eu posso entrar aqui e ver algumas outras opções que ele tem para gente. Uma coisa bem legal e que funciona muito para projetos de interiores é que ele tem a possibilidade de ter um tamanho 2:1 de espelho, que é muito comum, por exemplo, para uma tomada ou para um ponto de marcenaria. Aqui, além disso, eu consigo personalizar algumas coisas, como desligar a sua caixa ou também desligar o seu espelho, coisa que pode ser também muito comum quando eu não quero contabilizar esse espelho, mas eu quero indicar que aqui vai ter um ponto saindo de alguma coisa, vai ter só um fio, um rabicho ou alguma coisa do tipo. Dito isso, a gente ainda consegue personalizar várias outras coisas. Inclusive, se eu estiver usando um interruptor, eu posso desenhar a simbologia dele, e nesse caso eu desenhei esse símbolo tradicional em S, mas aqui eu também poderia usar o tradicional símbolo em bolinha, que inclusive vai funcionar da forma como você espera para ele, somando aqui todos os seus pontos em uma única bolinha. Continuando aqui, a gente ainda tem várias opções de ajuste em relação à sua altura. Eu posso mostrar a altura dele em planta, inclusive colocando um prefixo e um sufixo, e eu também consigo movimentar essa altura à vontade. Então aqui, se eu quiser, eu consigo movimentá-la para diagramar a minha planta da melhor forma possível. E se eu preferir, eu ainda consigo rotacionar esse texto 90 graus para que ele fique ainda mais organizado e que eu não tenha nenhum problema com isso quando eu estiver diagramando. Avançando aqui, eu consigo personalizar várias coisas do objeto, como por exemplo, a possibilidade de ajustar a altura quando um ponto é considerado baixo, médio ou alto para se adequar aos meus padrões. Consigo ajustar a escala desse símbolo. Se eu achar que ele está muito grande ou muito pequeno quando impresso, por exemplo, eu consigo ajustar com uma certa flexibilidade isso daqui também. Avançando, eu ainda consigo configurar melhor as canetas usadas, a possibilidade de mostrar a caixa em planta e também a possibilidade de escolher o 3D. Agora, por último, para quem faz projetos executivos, isso daqui vai fazer toda a diferença. O nosso objeto permite que você gere um quantitativo automático de módulos e também de espelhos, permitindo que você crie uma tabela no ArchiCAD que mostre um quantitativo total, contabilizando todos os pontos do projeto, de quantos módulos de tomada, de interruptor e qualquer outro módulo que você escolheu, que você precisa comprar, assim como quantos espelhos no total você precisa comprar para garantir precisão e agilidade no orçamento de elétrica para os seus projetos.
Essas são as principais funcionalidades do objeto, mas ele tem vários outros ajustes e pequenas melhorias em relação ao objeto padrão do ArchiCAD, além de tudo isso daqui que você viu. Agora, falando do objeto de hidráulica que vem junto com o pacote, a gente consegue personalizar muitas coisas sobre esse objeto aqui. Primeiro, ele também tem uma representação simbólica em planta e uma representação em 3D que também pode ser controlada. Aqui eu consigo escolher o tipo de ponto, então ele pode ser uma água fria, água quente, registro frio, registro quente, gás, esgoto ou até mesmo um ponto personalizado. Eu consigo, inclusive, personalizar as canetas de cada uma dessas situações. Então, por exemplo, aqui para um ponto de água fria, eu posso querer que ele tenha uma caneta azul para que ele tenha uma representação diferenciada. Além disso, eu consigo modificar o símbolo 3D do elemento, que pode ser uma representação simbólica para, por exemplo, um ponto que vai ficar identificado logo abaixo de uma bancada, de um monocomando, de um misturador, de uma bancada de banheiro, por exemplo. Mas, para, por exemplo, um ponto para um chuveiro, eu posso querer representar um acabamento de registro, já com essa representação correta em 3D. Inclusive, por mais que eu tenha 3 opções de acabamentos, de misturador ou de monocomando, eu também tenho a opção personalizado, onde eu consigo colocar qualquer elemento de acabamento que eu tenha na minha biblioteca para usar nesse objeto, sem nenhum tipo de restrição, para que você tenha de fato total controle sobre esse tipo de representação. Avançando nas configurações, a gente também tem a possibilidade de ligar a conexão map nesse elemento, caso eu esteja trabalhando com as tubulações aqui no ArchiCAD, ou caso eu precise exportar isso para um profissional que irá fazer o desenvolvimento de um projeto map e quer associar os elementos que você projetou com o que ele vai projetar da melhor forma. Além de várias outras personalizações em planta, como por exemplo a escala desse símbolo em planta, que pode ser maior, menor, a representação disso em 3D, uma opção para deixar esses tamanhos legíveis, colocar o texto de altura de forma automática, com a possibilidade de, assim como o objeto de elétrica, movimentá-lo no 3D. Eu consigo também escolher o tamanho exato desse texto, adicionar um prefixo ou um sufixo nesse texto de altura para que ele seja ainda mais personalizado, habilitar ou desabilitar totalmente o texto dessa simbologia ou escolher exatamente qual é o texto que vai estar aqui dentro. Por exemplo, para um ponto de água fria, eu posso querer exibir somente a letra F ou a letra H ou alguma outra coisa que eu queira. E você vai ter esse controle na simbologia. Por último, a gente ainda consegue deixar essa simbologia bem diferente do que você está vendo, para que ele realmente seja adaptável ao seu estilo. Eu consigo, por exemplo, colocar aqui uma caneta que vai preenchê-lo com essa cor e até deixar esse tamanho maior ou menor, de acordo com o que eu precisar, para que eu realmente consiga ter versatilidade nessa simbologia e ao mesmo tempo trabalhar o 3D simbólico ou real de um acabamento que eu preciso para o meu projeto. Espero que você tenha gostado desses objetos. Eu tenho certeza que eles vão economizar muito tempo e garantir muito mais controle e precisão para as suas entregas e para os seus projetos, aumentando a qualidade da entrega do seu serviço que você dá para o seu cliente. Se você quer ter acesso a esses 2 objetos, eles vêm em um pacote onde você consegue ter acesso não só aos 2 objetos, mas também às aulas que vão te ensinar a manusear tudo que você precisa sobre eles, desde a personalização simbólica ao uso no dia a dia, a criação de tabelas e quantitativos no ArchiCAD que conseguem te dar todo esse quantitativo de elétrica que eu mostrei para vocês ali há pouco. Para ter acesso a esse pacote de objetos ainda hoje, é só você apertar no link que está aqui embaixo. Tenho certeza que ele vai te ajudar demais.